Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Epifânios Podcast. Esse é um episódio especial porque a gente está aqui com a Larissa Santos. Tudo certo, Larissa? Tudo certo com vocês. Tudo ótimo também. E é claro, com o nosso co-host Júlio César. E você, Júlio, tudo bem? Tudo bem, Matheus? Oi, Larissa. Tudo bom? Obrigado, viu, por você dividir seu tempo aqui com a gente hoje. Conhecimento também, né? Queria que você falasse um pouco pra gente de onde você veio, aonde você está e para onde você quer ir. Sobre a minha questão de trajetória, eu sou baiana, mas a minha família, eu e minha família, a gente morou anos aqui numa cidade perto, em Confins, né? E eu sempre gostei muito de gestão, de organização. Desde os 15 anos, eu lembro que, obviamente, eu não sabia desses nomes, né, gestão, enfim, da minha vida, da minha rotina, mas eu sempre tive muita dificuldade de aprendizado, sempre tive muita dificuldade. Coisas do dia a dia, prova de geografia, decorar a capital do Brasil, enfim, eu sempre tive muita dificuldade. Mas eu sempre fui uma aluna muito de tirar notas boas, mas por conta do meu esforço e da gestão dos estudos ali que eu fazia. E o meu objetivo desde os 15 anos foi passar numa universidade pública, mas eu também sou oriunda de escola pública e a gente sabe que o ensino não é tão forte, né, se comparado a outras instituições de ensino. Então, ali, aos 15, eu vi que seria um desafio, né, um sonho audacioso passar numa universidade pública. Só que aí eu falei, gente, é o que eu quero, então eu setei o meu objetivo, observei o que eu tinha ali de recursos necessários para estudar. Eu precisava competir o estudo do ensino médio também com o trabalho. Eu trabalhava para ajudar a minha família, então eram coisas que precisavam ser competidas ali. Mas eu aproveitei os recursos que tinha, livros que eu tinha em casa, aprendizados do ensino médio, para construir o meu conhecimento, né? Passei no Enem, consegui passar numa universidade pública. E essa questão, essa clareza de gestão e organização, para mim, só ficou mais latente. Que eu não estou romantizando, né, trabalho, estudo, cada um tem sua história, suas dificuldades. Mas quando você tem uma organização dos seus elementos ali, você foca e canaliza suas energias para tal, as coisas tendem a tomar um caminho mais fluido. E na engenharia de produção, né, que você foca muito em qualidade, em métodos, em organização, só ficou claro que eu queria seguir nisso, organização e gestão de processos. Mas é engraçado que eu não tive uma disciplina com esse nome, nada em específico, né? Engenharia, como qualquer outro curso, tem várias áreas e depois você decide o que você quer se especializar. Então, foi isso, sempre focada em organização, formei, e todos os trabalhos que eu comecei a atuar, né, eu atuei na área de logística, atuei na área de gestão, suprimentos, numa indústria de cosméticos, atuei em empresas nacionais, multinacionais, produção de serviços, produção de produtos, então todo o meu repertório sempre para a área de processos. E eu sempre tive esse olhar de curiosidade, eu sempre busquei treinar o meu olhar de curiosidade, que é uma coisa que eu comecei a observar também. Não importa se você atua na logística, não importa se você tem um escritório de arquitetura, se você é advogado, você em algum momento vai precisar melhorar os seus processos, né? E até para a nossa vida também. Quero passar no concurso público, quero começar a academia, você precisa aceitar seus objetivos e criar processos subordinados aos objetivos que você quer alcançar. Então, basicamente, a minha trajetória é essa. Trabalhei muitos anos como CLT e, recentemente, comecei a atuar totalmente focada na minha empresa. Então, atuo com mentoria, consultoria, assessoria de processos. Mas é isso. Opa! E olha, o papo de hoje vai ser sobre um tema muito legal e polêmico também, sugestão da Larissa. E aí eu já, inclusive, depois de falar o tema, abro espaço para ela fazer a introdução dele. Qual que é? A sua empresa precisa funcionar sem você. E Larissa, explica um pouquinho melhor, o que você quer dizer com isso? A Fluxy precisa funcionar sem mim? Como assim? Bom, gente, é o que você falou aí, né? É um tema polêmico, porque a partir do momento que a gente fala que a gente depende, né, o maior capital de uma empresa é o capital humano, a dimensão humana, como que a gente fala
é paradoxal, a gente segue essa linha e fala como que a gente não precisa de pessoas para funcionar, mas o grande ponto e a proposta dessa temática é que uma empresa, ela não pode depender de especificamente uma pessoa para funcionar. O conhecimento, ele não pode estar restrito a uma pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque vamos supor que o gestor sai de férias, o empreendedor precisa sair de férias. A roda precisa continuar girando, independente se você estiver ou não na empresa. Os processos precisam continuar em funcionamento. Então, é muito importante que os métodos, a execução, né, a forma de execução de cada processo, de cada tarefa, elas precisam estar disponibilizadas ali, né, documentadas em um meio que as pessoas possam utilizar. Isso é muito interessante porque, ao mesmo tempo que os processos estão ali disponíveis e, o mais importante, claros para todo mundo da operação, essas pessoas vão adquirir, consequentemente, mais autonomia e, consequentemente, elas vão ter uma capacidade maior de conseguirem tomar, assim, decisões assertivas mesmo da ausência do gestor ou do dono da empresa, do empreendedor. Você já viveu alguma experiência, Larissa, na sua trajetória de enfim, execução profissional, ou mesmo agora atendendo, né, pessoas e empresas? Já viveu alguma coisa nesse sentido, assim, alguma demanda que o sujeito olhou para você e falou: Larissa, eu não aguento mais, cara, preciso tirar férias. E se eu faço isso, é que a empresa para. Se já, e óbvio, né, por uma questão até de ética e sigilo profissional, se puder comentar com a gente, seria interessante para ilustrar um pouquinho na prática, né, como que isso funciona. Claro. Eu tenho um exemplo bem interessante sobre uma indústria de produção de esmaltes que eu trabalhei. Eu fui gestora uma época e a gente não tinha os processos definidos nessa empresa, o processo não estava documentado, cada um fazia ali da forma que julgava como melhor. E eu comecei a observar que o gestor da produção, ele tinha uma sobrecarga de trabalho muito grande, assim, chegava muito cedo, era o último a sair, ele fazia diversas coisas, fazia função da produção, função do estoque. E, além disso, além de observar que o conhecimento estava muito retido na cabeça dele, então as pessoas do time não tinham autonomia, dependiam dele para tudo. Ele, quando saía, às vezes precisava ir ao dentista, alguma coisa, alguma consulta médica, a produção parava. Eu já vi a produção parar por diversas vezes por conta da ausência dele. Então, isso é muito o nosso tema. E parece simples, né, gente? A produção parou ali 2, 3 horas, mas um processo ali mal estruturado, mal definido, um processo parado, ele gera lá na frente, ele gera um impacto na margem de lucro ali da empresa. Então, se você olhar de forma isolada, parece irrelevante. Mas no final do mês, quando você faz o somatório, quando você faz uma análise daquele dado da operação ali produtiva, isso impacta drasticamente os resultados da empresa. Então, eu comecei a identificar, né, esses gaps. Isso foi quando eu sugeri ao gestor, com muito cuidado, porque tem uma questão do ego também, né, eu recém-chegada, contratado. Então, eu sugeri aí da importância da gente criar os processos, da gente definir, de começar, assim, tentar extrair o máximo de informações possíveis ali, pelo menos os processos principais ali do negócio, para a gente documentar, para a gente treinar a equipe, para a gente garantir que a equipe ali tivesse clareza do que precisava ser feito mesmo na ausência desse gestor. Nossa, fantástico, né? E é isso que realmente, né, Má, que acontece na maior parte das empresas que estão nesse processo de estruturação ou pré-estruturação, né? Do nosso lado aqui, a gente viveu uma experiência onde os processos existiam não só, né, na elaboração dos produtos, mas também tinha lá documentação, tinha uma área de engenharia já estruturada e tudo mais. Mas o modelo de gestão fazia com que o dono da empresa tomasse todas as decisões. Então, o comprador queria comprar insumo, tinha que pegar a autorização do dono. O cara lá da expedição queria fazer alguma alteração de layout para dar mais fluidez, né, na hora de carregar caminhão na doca, tinha que passar por ele. Enfim, qualquer decisão que dependesse de uma assinatura, né, e quase todas ele assim tinha determinado, tinha que passar por ele. Mas aí ele viajava. E aí as coisas ficavam paradas. E das mais simples, uma mudança de rotina, até as mais complexas, sabe? Você tem que fazer um atendimento de assistência técnica, e esse atendimento precisa de aquisição de componentes, né?
E como ele tinha que assinar todos os pedidos de compra, enquanto não voltasse lá das férias ou da viagem, a coisa ficava parada ali, o cliente esperando, né? Então, eu estou super alinhado com você nesse tipo de preocupação. Aí queria devolver a peteca para você, né? Ou a bolinha de ping-pong, ou tênis, se você preferir, fazendo a seguinte pergunta, né? O tamanho da empresa, a quantidade de funcionários e a complexidade dos processos influenciam no tema dessa nossa conversa, se eu tiver que sair, a minha empresa precisa funcionar sem mim? Porque eu fico imaginando, por exemplo, sócio da Unilever, sócio da Rect, né, que são empresas globais, e que os caras têm unidade que certamente eles nunca foram. E a coisa anda, né? Como é que você vê isso, assim? E para a gente poder situar, né, o povo que está acompanhando a gente, em que tipo, tamanho de empresa essa preocupação precisa ser levada realmente a sério? Legal. Vou usar um exemplo que eu sempre bato muito na tecla. Quando a gente fala de organização, a estruturação, a gestão em si, vamos pensar em um empreendedor começando lá os negócios. É natural, gente, isso é de ser humano, querer lucro, porque a gente quer resultado. Eu não vou começar uma empresa, vamos usar um exemplo, eu sou vendedora de pastel e caldo de cana. Eu não vou pensar em estruturar toda a minha documentação, estruturar todas as minhas áreas, meus processos. Eu quero colocar meu pastel e meu caldo de cana para ser vendido e gerar lucro. Mas, se a gente pensar isso em formato de gráfico, né, uma crescente ali, mas vai chegar um momento que, à medida que essa empresa vai crescendo, eu vou contratando mais pessoas, o meu gráfico, a minha linha do gráfico, ela vai estabilizar. E até, em alguns momentos, pode vir até cair em declínio, né, que é o pior que geralmente acontece, muitos dados aí do Sebrae, que a cada 4 empresas, 3 são fechadas no Brasil por ano. Então, quando a empresa atinge o teto da desorganização, que ela começa a pensar numa eficiência operacional, né, para a gente considerar uma escalabilidade, um crescimento, ou minimamente não fazer com que a minha empresa venha a declinar. E respondendo agora diretamente a sua pergunta, geralmente é assim, né? As empresas crescem, quando elas atingem um determinado momento ali, elas começam a focar em organização de processos. E por que a gente pensa numa Unilever, igual você deu exemplo, nessas empresas maiores? Porque geralmente essas empresas têm uma área específica, né? Um núcleo operacional, departamento de melhoria contínua, né? Cada empresa geralmente tem um nome, mas o foco é o mesmo, melhorar processos. Geralmente essas empresas, elas têm um nível de maturidade ali, nível 3, nível 4, elas já são atentas e elas conseguiram entender que sem processos organizados, ela para de crescer, né? E geralmente essa mentalidade, ela não é comum de uma empresa que está ali no início, ou de startups, por exemplo. Fantástico. Olha, o Matheus ontem, ele me encaminhou quase que um quadro, né, tipificando empresas em função de tamanho, faturamento anual, mas ele também falou sobre maturidade, então expansão inicial, expansão estratégica. Matheus, pega aí a peteca, fala um pouco sobre esses, acho que são quatro tipos, né, categorias de empresas que vão se alinhar com o que a Larissa acabou de falar. Conta aí pra gente, vê se faz sentido, Larissa. Sim. É uma brincadeira, né, que existe com o termo maturidade mesmo de empresa, que se refere à maturidade de nós como humanos no sentido mais biológico da coisa, né? Então, você tem empresas que são bebês, né, são criancinhas ali, estão no início da sua vida, com o faturamento alinhado com o que seria uma microempresa, uma pequena empresa. E a preocupação dessa empresa é justamente se entender como um negócio, de desenvolver os seus primeiros produtos, se organizar como uma instituição, né? Essa preocupação que ela tem. E é lógico que o tema processos ele entra nisso, só que muitas vezes de uma forma menos consciente. De que, olha, esse é um trabalho, de que eu preciso documentar, de que eu preciso registrar ele de alguma forma. Mas isso é natural da própria fase de maturidade dela, né? Agora, quando ela já vai para a adolescência, então a gente está falando da adolescência para o jovem adulto, né? A gente está falando de uma pessoa aí que seria entre os seus 20 anos, por aí, um pouquinho menos, vai, entre os seus 16 a uns 24, eu vou fazer esse adendo.
a gente está falando de uma média empresa. E essa média empresa, ela tem preocupações que aí sim começam a quase que, de uma maneira forçada, imputar a necessidade da consciência sobre os processos. Que é o quê? É expandir o mix de produto deles. Então, olha, deu muito certo com esse produto ou esse serviço, agora a gente precisa criar ramificações disso. Agora, você vai lançar um novo produto, um novo serviço, é fato de que você vai ou trazer novos processos ou você vai impactar toda a sua cadeia de valor, né? Então, quando a empresa se depara já com uma complexidade construída, né, enquanto mais nova, e pensar, uau, eu vou ter que mudar tudo isso, muitas vezes onde vem aquela reflexão, talvez, né, de, nossa, faz sentido eu avançar para esse caminho, porque eu vou ter que mudar tanta coisa, ou como que eu consigo seguir esse caminho da melhor forma possível? Eu acho que é essa fase, Larissa, que você deu uma passada aí de a empresa começar a sentir essa necessidade forçadamente. E o próximo passo é, já com mais maturidade empresarial, né? Já com mais histórias de vida e tudo mais, a gente está falando aí dos 30 mais anos, essa empresa ela entra no que seria a expansão inicial. Então, ela tem o seu mix de produto consolidado, tem dados que reforçam, né, os seus avanços de mercado, ela passou por tudo isso, né, o dado que você trouxe, ele é assim... É nítido, a gente vê isso acontecer na nossa frente, né? Quantos negócios não abrem e acabam fechando porque é muito difícil de ter esse ato empreendedor. E essa expansão inicial, ela demanda um trabalho de processos muito alinhado atualmente com a automação, né? Então, por exemplo, a gente tem, enfim, uma frente de cursos, né? É lógico que dá para a gente fazer manualmente um trabalho de cadastro em base, de novas inscrições, quando o volume ele é menor. Agora, eu já tenho uma frente de negócio estruturada, isso começa a ganhar proporção. O primeiro caminho que hoje a gente acaba indo é para de automação e isso demanda uma consciência já clara, mas um trabalho, uma iniciativa efetiva de processos que ela começa. E na expansão estratégica, aí realmente essa maturidade, ela num momento de crescimento, né? Não no momento de manter liderança, que esse é o próximo, a gente está falando dos legados. Nesse momento de desenvolvimento, aí você já tem esse trabalho não só, né, iniciado, mas em desenvolvimento constante, consciente, com maturidade e alinhado com um propósito de expansão. E aí entra no último lá que seria, no caso, o legado, né, para as empresas, ou a gente está falando de uma pessoa mais sábia, né, com os seus 60 mais anos, como empresas que precisam manter essa posição, né? Empresas que faturam mais de 300 milhões de reais, de dólares no ano. Não é nada fácil, né? E o segredo, e é justamente, eu acho que o tópico aqui, né, que a gente está explorando. E não é nem segredo isso, na verdade o ponto correto de trabalho nessas empresas gigantes não estão apenas em faturar mais, mas em reduzir custo, em fazer apostas mais inteligentes. E não tem como falar de otimizar custos, de reduzir custos, de ter previsibilidade de custos, inclusive, se a gente não tiver processos estruturados. Então, esse é o ponto. Mas tem uma coisa que eu queria abordar também, e eu acho que dá para fazer um paralelo com isso que eu trouxe aqui. Precisei esforçar bastante a minha memória, porque... Na verdade, eu peguei ele desprevenido, sabia, Larissa? Eu vou comentar como é que... Eu tô aqui com as minhas anotações, mas ele não tá lá. Foi ótimo isso. E como é que foi isso, Larissa? Eu mandei um post pro Júlio e falei, olha só que legal esse post. E era uma pessoa genial. Falando isso. Achei genial. Eu tive que lembrar. Eu vou fazer um resumo daqui a pouco, vai ficar bem simples de compreender tudo isso. Mas sem essa profundidade que ele deu, o resuminho não tem muito sentido, né? E fica muito legal. Então vai, Matheus. O que eu queria falar são abordagens diferentes, né? Para empresas menores e empresas maiores. Isso é um fato. Mas eu acho que essa frase, que ela é bastante provocativa, inclusive, ela tem assim, um propósito de expressar valor de duas formas. O primeiro é para a empresa. Então é assim, o que nós temos de conhecimento na empresa precisa ser da empresa para que a empresa consiga colher o benefício do seu próprio trabalho como um time, né? Como um todo. Porque a gente está fazendo parte de um grupo de pessoas que estão produzindo em conjunto para entregar um valor que a empresa se propõe. Então, essa é a parte mais fria, que até acaba trazendo para a gente a sensação de, poxa, de não se sentir especial de alguma forma, enfim. Mas do outro lado, que é o mais próximo de nós, pessoas, indivíduos, é a liberdade que isso traz, né? Então, assim,
Se ela funciona sem mim, significa que domingo à noite não vai ter ninguém me enchendo o saco, né? Se eu saio de férias, ninguém vai me ligar desesperado pedindo alguma coisa que está na minha máquina ou que só eu sei fazer. Então tem essas duas óticas sobre isso que eu acho muito legal também, que dá pra gente explorar, né? Agora encerrei. Vai lá, Larissa. Só complementando, é muito interessante essa ótica que você trouxe, essas duas óticas, né? E o que eu percebo? Essa questão da transferência de conhecimento ainda é um tabu em muitas pessoas, porque as pessoas têm medo, é natural, de perderem os seus empregos. Então, eu estou na empresa há 20 anos, por que eu vou passar o meu conhecimento para o Matheus, que chegou agora na empresa? Nossa, o Matheus ele vai ser melhor do que eu, ele vai fazer o que eu sei, ele vai roubar o meu emprego. Então, ainda tem muito disso, né? Ainda existe um tabu, esse medo na maioria das pessoas. Compreensível, né, Larissa? Eu acho. Tá? Eu super compreensível. E quando você fala, Matheus, de o gestor está lá domingo à noite, sem estar preocupado já na segunda-feira, né? Aquela síndrome do domingo à noite, se no dia seguinte ele vai chegar e vai conseguir ler os e-mails de forma calma, se vai viver apagando o incêndio, que é outra realidade muito grande da maioria dos gestores, empreendedores como um todo. O que eu gosto também de defender muito de forma muito simplista? Quando todo mundo sabe 3 coisas, 3 elementos, o que fazer, como fazer e quando fazer, que são 3 coisas muito simples, eles passam a depender cada vez menos do seu gestor. Então, um outro exemplo, eu trabalho na área de faturamento e o meu processo é faturar ali as faturas do dia, né? Então, eu sei qual tela do sistema está, eu sei quando emitir a fatura, né? Para qual cliente. Então, eu sabendo desses 3 elementos, eu vou depender menos do meu gestor, né? E o meu gestor automaticamente vai ter tempo para pensar de forma mais estratégica, né? Que são aqueles famigerados posts, né, nas redes sociais que a gente vê, saia do operacional e tenha mais tempo para o estratégico. Então, meu gestor vai conseguir ter ideias que vão aumentar aí a estratégia e melhorar a estratégia da empresa. E eu também, enquanto executora ali do meu operacional, focada ali no meu faturamento, quando eu já tiver estabelecido o meu voo de cruzeiro, ou seja, fazendo minha operação ali de forma redondinha, eu também vou conseguir, além de me manter mais motivada por conta da autonomia que eu tenho, eu vou conseguir pensar numa ideia de fazer talvez o meu processo mais rápido, ou de sugerir uma melhoria para uma atividade do colega. Então, parecem coisas muito simples, mas isso é elementar, assim, na gestão. Nossa, é bem o cerne da questão, né? O que eu penso, né, e o que eu tenho visto também, é que o maior desafio, sabe, de todos nós, né, profissionais empenhados em levar, sabe, fluidez para o trabalho, para a vida das pessoas, nada fácil isso, né? O que a gente faz é tentar tornar simples, né? Mas toda a conta da complexidade disso fica no nosso colo. E ok, a gente adora fazer isso, né? É exatamente essa camada humana, né? Onde a gente tem gerações coexistindo, né, na mesma companhia. E mesmo dentro de uma geração, existem diferentes visões de mundo, diferentes escalas de valores, né? Diferentes formas de lidar com os desafios, né? Para uma pessoa, e aí da mesma faixa etária que a minha, ela pode se deparar com algo a ser feito como um desafio, e a outra olha e fala, nossa, que problema, né? Então, superdimensiona tudo porque classificou como um problema, né? E o outro que viu como um desafio, é óbvio que ele vai procurar otimizar suas ações para poder vencer de uma forma mais rápida e segura aquele desafio. Então, esse, de verdade, eu acho que é um ponto bastante sensível e, ao mesmo tempo, motivador, né, para a gente, que é não só conhecer, fazer uso e aplicar as tecnologias, né, que dão suporte para a gente fazer com que as coisas ocorram nas organizações, nas empresas, pelas pessoas, mas criar uma cultura mesmo, né? E aí eu vou parafrasear o que você trouxe aqui, que é a cultura dessa tríade, né? Que é o que, como e quando fazer. E então, meio que a gente começa a ter ideia dessa complexidade
que está atrás, né, da frase o que acontece se eu sair da empresa, se eu não estiver na empresa. A empresa não pode parar se eu não estiver nela. E é muito isso mesmo, né? Alguém tem que estar por mim, né? Não no meu lugar, mas por mim na empresa. E quem que é esse alguém? É essa complexidade estruturada de suportes tecnológicos, de saberes e de, eu acrescentaria um quarto item aí, e de autonomias. Porque às vezes, eu já vivi isso, né? Eu sabia o que fazer, como fazer, quando fazer, mas eu não podia fazer. Então, assim, se a gente traz... e esse também é o nosso trabalho, né? No momento que a gente estrutura processos numa organização, a gente também vai estruturar... Outro dia você fez uma publicação que achei ótima, né? Das ferramentas, né? Qual ferramenta utilizar diante de qual necessidade ou qual demanda. Sabe assim, que o princípio da RACE, né? Então, no momento que eu estou estruturando um processo, eu também estou estruturando um conjunto de responsabilidades, um conjunto de pessoas que precisam ser informadas, mesmo que elas não atuem, né, diretamente naquele momento, naquele caso. E aí é uma coisa muito curiosa, né? Porque tem empresas que você vai falar em matriz RACE, e os caras vão falar, viu, a gente já está falando de inteligência artificial. Tem outra que você vai falar em matriz RACE, o cara fala, o que é isso? Né? Para que serve? E aí eu vou retomar aquela coisa lá, e rapidinho, que a gente mencionou agora há pouco, sobre as maturidades, só que pelo viés do foco. E olha que coisa interessante, porque a gente teve que olhar isso até para tentar entender que tipo de empresa se beneficia melhor daquilo que a gente tem para oferecer, né? Daquilo que a Larissa tem para oferecer, como uma profissional que atua, que faz mentoria e ao mesmo tempo consultoria, e a Fluxy também. Então, pegando lá as empresas classificadas, né, como expansão inicial, o foco é na venda ainda, mas é uma venda organizada. Se o cara não organizar o processo da venda, ele não consegue sequer executar o processo da entrega. Quanto mais o da Júlio, venda. toca aí, Oi? toca tudo, pelo amor de Deus, porque eu não lembrava de nada desse post. Já Pois solta aí já, que eu corto a minha parte. E aí, mas eu acho ótimo, porque a introdução que você fez, ela dá chão, né, para essa síntese. As empresas de expansão estratégica, que são aquelas um pouco maiores, né? Então, expansão inicial de 10 a 50 funcionários, né? Então, ela não é uma empresa BB+, mas ela já está ali de 10 a 50 funcionários e um faturamento, né, em torno de 5 a 10 milhões por ano. Então, o foco delas é vender, mas vender de forma organizada, né? As empresas de expansão estratégica, aumentou o número de funcionários, ela já está de 50 a 150 funcionários e ela já está falando ali, né, entre dos 100 e 300 milhões ano de faturamento. E aí, o foco dessas empresas já é automação e novos produtos. Então, ela já tem os processos estruturados, eles já estão andando, mas eles são ainda manuais, né, no sentido amplo da palavra. Mas quando você tem uma quantidade já de faturamento numa escala muito maior que, né, o tipo anterior, aí você precisa começar a pensar em automatizar, né, alguns processos, com as várias tecnologias disponíveis. E a empresa legado, né, que o Matheus também comentou, que é aquela que tem acima de 500 funcionários, que é assim, a menina dos olhos de todo mundo que trabalha com consultoria, né? Eu quero fazer consultoria para as gigantes, né? Porque a gente imagina que os contratos são igualmente gigantes, e depois a gente até pode falar disso também, que faturam acima de 300 milhões, né, ano, e às vezes até dólares e não reais, são aquelas em que o foco é manter a liderança do mercado, né? Que aí, como o Matheus comentou, muitas vezes nem é automatizar mais, né? Às vezes, e na grande maioria delas, é reduzir custos. E então, E aí é uma coisa interessante, né? Quando a gente olha para esses focos desses diferentes tipos de organizações e a gente sobrepõe, né, Larissa, a camada que você trouxe de observação do que fazer, como fazer, quando fazer e com a respectiva autonomia, a gente começa a se localizar nesse universo. Porque é uma coisa extremamente absurda, assim, quando você fala, viu, o aeroporto internacional daqui de São Paulo, em Guarulhos, vai fazer uma revisão nos seus processos.
Aí você fala quais processos? Processo de botar avião no ar? Processo de botar avião no chão? Processo de botar carga dentro do avião? Processo de abastecer o avião? Processo de receber, né, o passageiro? Processos de se despedir do passageiro? E isso tudo, ao mesmo tempo que é gigante, só vai fazer sentido se na escala do indivíduo, que foi o que você trouxe, a pessoa, souber o que fazer, como fazer e quando fazer. Faz sentido isso? Sim, Júlio, faz muito sentido. Eu gosto muito dessa abordagem da dimensão humana, né, que inclusive eu já te dei esse feedback, eu acho que vocês falam muito sobre esse assunto, né, na Flux. Essa questão da dimensão humana. E é um ponto também que eu gosto de reforçar. Em alguns momentos eu já vi muita empresa com tecnologia robusta, processos até definidos ali, documentados, mas muitas vezes as pessoas com um certo grau de alienação por não saberem utilizarem, né, aquelas tecnologias implantadas. Então, é isso, né, esbarra nisso. A gente tem um processo definido, a gente tem a tecnologia legal, só que a gente não tem o básico que a pessoa precisa, que é saber o que fazer, o como, o quando e a autonomia. Pois é. Às vezes o cara não sabe nem qual é o resultado esperado da atividade dele, né? Ele até sabe o que fazer, mas ninguém falou para ele como que é a esperada entrega, né? Exatamente. Aí a gente esbarra no ponto da comunicação, de treinamentos bem feitos, daquela frase também de efeito do óbvio precisa ser dito, né? Uma coisa que pode estar muito clara para você, uma coisa muito do seu dia a dia, é algo que você construiu aí no seu repertório há mais de 30 anos de experiência, que eu, por exemplo, não domino. Então, muita coisa, essa questão do óbvio precisa ser falado, ser dito e explicado. É muito interessante isso. Larissa, a gente vê uma produção gigante, né, sua no LinkedIn, e ela é ótima porque tem ajudado muitas pessoas mesmo, né? Muita gente assim no dia a dia fazer uso disso. Muito bom. Gente, assim, zerei a vida de receber um elogio assim do Júlio. Júlio, eu lembro que eu acho que foi em fevereiro que você repostou uma publicação minha e aquilo me gerou tanta emoção. Compartilhei no grupo da família, nos meus amigos, porque foi muito especial. E eu sempre tive uma característica de buscar aproveitar os recursos que eu tinha para aprender. Porque espero que não soe com o quê de arrogância, mas eu percebo que atuar, quando você trabalha com alguém que sabe mais que você, isso encurta muito o caminho, você ganha anos de aprendizado. Por que eu estou falando isso? As pessoas que eu convivo hoje, eu busco extrair o máximo delas, extrair mesmo. E parece que é um aproveitamento, mas é um extrair de entender o seguinte: o que tem no Júlio, o que tem na Maria, o que tem no Matheus que eu mais admiro? Bom, a Maria é muito simpática, a Maria tem um domínio de atendimento ao público que eu acho muito interessante. Quero aprender essa característica da Maria. O Júlio tem uma forma de falar de palavras rebuscadas, mas ao mesmo tempo ele consegue transparecer e ensinar o que ele quer comunicar. Isso é verdade, tá? Não é um exemplo de palavras rebuscadas. Estou aqui com meu bloco de notas aberto. Eu sempre aprendo muito nos nossos momentos de conversa. Então você repostou uma publicação minha e aquilo para mim foi mágico, porque você é uma pessoa que eu tenho como referência profissional, né? Você está aí há anos no mercado e são com essas pessoas que eu quero aprender e não tenho vergonha disso. Às vezes, você aprender com uma pessoa que está há anos no mercado é muito melhor do que você fazer um curso caríssimo, 18 mil e enfim, né? Eu acho isso. Você está com pessoas que sabem mais que você, encurta muito o caminho. Legal. Não, eu acho fantástico isso, porque é uma prática muito alinhada com uma forma de back-office, né? de bastidores, né? De estruturar e de pensar as coisas. Você falou uma coisa interessante, né? Não importa o que você faça e do jeito que você faz, mas um dia você vai precisar melhorar esses processos, né? É aquela coisa que o tempo existia antes da nossa consciência sobre o tempo, né? E com os processos é a mesma coisa, né? Então, se algo tem que ser transformado em outro algo, já existia desde sempre, né? Que um dia alguém foi lá e falou, isso aqui chama processo. E aí a gente passou a lidar com a percepção, observação dessas transformações e problematizar para sistematizar e transformar isso tudo em ciência, né? Matheus, o que você acha disso tudo, cara?
Eu acho assim muito rico mesmo. Tem um detalhe da frase que a Larissa trouxe alguns minutos atrás, que era sobre uma certa alienação que existe das pessoas que trabalham enfim, suas respectivas empresas, sobre os seus processos, né? Eu queria só pensar uma coisa desse trecho, porque eu acho que é fundamental, que é justamente esse olhar que a gente valoriza tanto, e você não é diferente, né, Larissa? A gente vê as suas publicações, as suas falas aqui, tá totalmente alinhado com isso também. Da gente centrar os processos nas pessoas. Porque o que a gente vê é justamente uma sensação de que o trabalho é uma coisa e o processo é uma abstração intangível que eu não alcanço e que assim, serve para administração ou serve para ser auditado ou para outras coisas que não estão conectadas com o meu trabalho. Mas, na verdade, o processo é uma coisa viva, o processo é uma coisa que está acontecendo o tempo inteiro em todas as empresas. São os processos que movem as empresas. Agora, se esses processos são conscientes, são estruturados, são visíveis, aí é uma outra etapa, né? É uma outra fase de maturidade que é muito importante das pessoas, das empresas entenderem para quê? Para que elas consigam trazer transformações, consigam fazer a diferença nas suas dinâmicas operacionais que tragam benefícios para o negócio e para as pessoas, principalmente. Porque uma coisa que a gente fala sempre, né, Júlio? Processos movem o mundo, mas quem move os processos são as pessoas. Então, se a transformação que a gente for fazer é no processo pelo processo, dificilmente ele vai chegar nas pessoas e dificilmente vai ter o impacto que ele poderia ter. E tudo isso para a gente conseguir um benefício como o que está sendo o tema desse podcast, né? Que é a empresa funcionar sem você, que é de você ter liberdade para fazer atividades de maior valor, para fazer atividades que te impulsione profissionalmente e pessoalmente, né? Porque a gente pode acabar esquecendo desse lado, mas viver estressado, viver angustiado, viver sob pressão, impede que o nosso crescimento seja mais rápido. Tem gente que fala, eu funciono bem sob pressão. Beleza. Só que isso é o quê? 0,1% das pessoas que realmente funcionam? Porque o outro talvez seja até uma desculpa para ficar um pouquinho melhor, né, com a realidade que está. Então, assim, eu só queria fazer esse adendo porque essa frase, né, ela contempla tantos pontos que a gente explora, né, bastante aqui. A Larissa também explora nas redes dela, que inclusive eu quero saber quais são depois, viu, Larissa, para você dizer pra gente. Que eu não poderia deixar passar. Então, era esse o adendo. Diz aí, Larissa, quer pegar o gancho? Isso. Vai lá. Eu quero pegar esse gancho de funcionar bem sob pressão. Vamos pensar numa empresa caótica e sem processos organizados. No início ali, todo mundo, os funcionários surfando na onda, aquele caos criativo, ok, mas uma hora isso cansa. Gente, isso cansa. É lindo eu falar que numa entrevista de emprego que eu funciono bem sob pressão, e talvez eu até funcione, talvez isso seja esse 0,1% que o Matheus mencionou, mas será que isso não é uma muleta para me agarrar à falta de processos estruturados na minha vida ou na empresa onde eu trabalho? Será que isso não é uma fala que imposta aí pela sociedade que é legal, e, enfim, que é bonito eu falar isso? Mas o grande ponto que eu queria destacar aqui é essa questão do caos. Que no início, uma empresa, ela cresce, é natural que ela cresça ali no meio do caos, ela precisa crescer, focar em lucro, mas chega uma hora que basta olhar os números. Incêndios para apagar todos os dias, rotatividade dos funcionários, pesquisas de clima. Gente, isso é óbvio, isso é notório, sabe? Das empresas, os exemplos de empresas que eu tenho, assim, que eu já atuei, essas empresas que geralmente não focavam em processos organizados, estruturados, no início seguiam essa linha, as pessoas engajadas, vamos fazer acontecer, vamos mudar, mas a mudança ela não vinha. Então isso gerava sobrecarga, né, muitos danos também emocionais e alta rotatividade nas empresas. Que é até um ponto que eu queria fazer uma provocação, queria muito saber a opinião de vocês, se vocês já observaram isso, considerando o repertório de vocês. Se essa rotatividade de funcionários ela é mais comum em empresas pequenas, considerando a falta de processos desestruturados, ou em empresas maiores. Porque se a gente pensar em empresas maiores, a gente entende que a gente tem processos mais definidos e estruturados.
né? Empresas menores, a gente não tem isso tão definido. E essa característica de alta rotatividade eu percebi muito em empresas menores que não tinham foco em estruturação de processos. Eu vou te responder isso e depois eu queria retomar o lance do trabalhar sob pressão, né? Mas assim, eu vou te dar 2 exemplos, né? Com trabalhos, empresas que a gente já se envolveu, né, profissionalmente. Uma delas a Honda Automóveis e a outra não chegou a virar um projeto, mas a gente ficou muito tempo fazendo reunião, vai e volta, faz proposta, que é uma empresa especializada em limpezas críticas, né? Eles limpam UTIs de hospitais e eles limpam jatos executivos. É um braço de trabalho deles, mas tem outros braços que são de portaria de condomínio, né? A limpeza corporativa. Então, são 2 extremos, né? Essa segunda empresa, uma empresa, eu chamaria hoje de... que ela estaria classificada, né, naquele grau de maturidade de expansão estratégica. Vamos focar, por exemplo, na Honda Automóveis. Então, o tipo de atividade que a gente se envolveu lá foi... a gente capacitou, por 2 ocasiões até, aproximadamente 3.500 profissionais da Honda no design dos automóveis que estariam em lançamento, né, que seriam lançados, o Honda New Fit e o City, já tem algum tempo, né? E eu me deparei com essa realidade. Você falou que sou o cara das palavras rebuscadas, e sou mesmo, né? Então, o turnover, né? A rotatividade, né? O turnover, é extremamente grande nas empresas automobilísticas, nas concessionárias. Hoje você está vendendo o carro da Peugeot, semana que vem um cara da Honda, te faz uma proposta, você sai da Peugeot e vai para a Honda. Daí vem um outro, faz uma proposta, nossa, agora eu estou vendendo BMW. Aí você não vai fazer downgrade, né? Você vai agora, a BMW fui chamado para vender Ferrari, lá na Avenida Europa. O turnover lá, né, essa rotatividade é imensa. E a gente está falando de redes de concessionárias, de uma marca gigante. Então, o que define é a natureza do mercado e não necessariamente estar ou não estruturado em termos de processos. Porque, só para você ter uma ideia, a atividade que a gente fez lá tinha um profissional falando para esses 3.500 vendedores da rede inteira da Honda. Um falava sobre o processo da venda, outro falava sobre a tecnologia do carro e eu falava sobre o design do carro. Então, processo tem, né? Capacitação tem, treinamento tem, mas a característica do setor é essa, né? Um turnover extremamente alto. A outra empresa, que é a empresa de limpeza, nossa, era complicadíssimo. Por quê? A atividade, ela exigia, sim, comprometimento, engajamento, e eu até arriscaria falar em paixão, né, pela execução da atividade, mas uma exigência baixa de qualificação. Então, assim, uma mão de obra, naturalmente, pela característica do setor, não nos casos específicos, né, de limpeza de jato executivo e de UTI, mas em todas as outras atividades, de uma qualificação de média para baixa. E aí o sujeito me falava assim, Júlio, eu tenho um sério problema, cara, porque a gente capacita o profissional aqui, né, a profissional ou profissional, se na calçada em frente aqui da empresa, uma construtora começar a levantar um prédio e oferecer 50 centavos a mais na hora, o meu profissional sai daqui e vai trabalhar lá. Então, o turnover também era muito, muito alto, porque uma disputa assim, muito grave, além de grande, por centavos no pagamento da hora da mão de obra, né? Então, quando você está falando de um lado, né, de uma mão de obra super qualificada e tudo mais, do outro lado, uma mão de obra média ou pouco qualificada, você vê que o que determina a rotatividade não necessariamente eram os processos, mas outras motivações. Por outro lado, e agora eu vou fazer o gancho lá com o lance do trabalhar sob pressão, há muito tempo eu ouvi uma coisa muito curiosa. A gente estava falando sobre touch points, né? Então, onde o cliente encosta na minha marca e onde a minha marca encosta em todas as pessoas. Agora você me cutucou, eu vou falar, e stakeholders, né? que estão envolvidas, né, com aquela marca, aquela imagem. E aí a pessoa falou, você imagina uma empresa que tem toda semana alguém demitido
no Ministério do Trabalho, sabe, fazendo aquele processo, né, de rescisão. Qual que é a imagem dessa empresa para o poder público, né? Péssima, terrível. E sim, existe sim uma grande rotatividade de pessoas que se deparam com empresas que eu acho que, nesses casos, Larissa, nem dá para a gente classificar como empresa, né? Porque o pressuposto é que, quando você configura uma empresa, um mínimo de organização, ela precisa ter. E existem instituições que elas são muito ruins de trabalhar, né? Desde o trato interpessoal, até mesmo eu não consigo fazer o que eu preciso fazer porque a matéria-prima atrasa, porque quando chega o meu gerente quer que eu fique muitas horas extras no trabalho e eu estou com um bebê novo em casa, sabe? Essas coisas. E aí as pessoas vão embora, né? Literalmente vão embora. Ou tem aquelas que trabalham sob pressão. Isso de um lado. Do outro lado, tem uma questão geracional, né? Vamos falar de geração Z, ou alfa, beta, gama, enfim, né? Se você falar bom dia de um jeito diferente que o cara queria ouvir, ele vai embora. E ele vai embora mesmo. Por quê? Porque ele ganhou uma autonomia profissional por conta dos domínios tecnológicos, né? E dessa fase nova, né? da nossa existência, em que não é que trabalho não falta, mas é que, dependendo da sua qualificação e intimidade com essas novas tecnologias, em qualquer lugar do mundo tem alguém para te oferecer algum tipo de atividade remunerada. Eu mesmo tenho uma amiga que ela definiu que ela quer trabalhar de qualquer lugar do mundo e já está fazendo isso, atua no setor do turismo. O lance do trabalhar sob pressão, eu tenho uma visão sobre isso. Eu entendo que a galera, não só eu, né, isso não é da minha autoria, mas pelo que eu tenho estudado e vivido, a galera da neurociência diz assim: quando você trabalha, o cérebro trabalha sob pressão, e a pessoa afirma isso, né, a possuidora daquele cérebro afirma isso, ela não está mentindo. Ela trabalha mesmo e trabalha bem sob pressão. Mas observe, ela trabalha sob pressão bem, porque você ativa o seu módulo operacional e adormece o seu módulo criativo. Então, eu trabalho bem, mas eu crio mal. Isso é muito importante. Quem trabalha sob pressão pode até trabalhar bem e entregar, mas entrega sem criação, entrega só com produção. Por outro lado, quando você trabalha num ambiente equilibrado, né, respeitoso, você pode, dependendo, né, dos estímulos, né, que a organização te traz, ter, durante a sua jornada de trabalho, os dois módulos do cérebro ativos, né, tanto o operacional, para executar com eficiência, quanto o módulo criativo também, para que você possa enxergar possibilidade de melhoria, enxergar, sabe, caminhos mais interessantes de execução, e a sua entrega é sempre muito melhor, né? Então, sim, a galera que fala que trabalha bem sob pressão, trabalha bem, mas cria pouco, né? A ideia é equilibrar isso tudo. Então, juntando isso com a questão da rotatividade, rotatividades vão acontecer muito quando o ambiente de trabalho beira o desumano, e aí a gente está falando de empresas que têm zero estruturação, mas isso não é privilégio só delas não, né? Pode acontecer por característica ou do mercado que a empresa atua, ou mesmo por questões geracionais, né? Você sabe que uma vez, como professor universitário, eu olho assim para os alunos e falo, cara, esse cara não para no trabalho, trabalhou 2 semanas, já saiu, 3 semanas, já saiu, 1 mês. Aí, Larissa, eu precisei juntar os meus documentos para aposentadoria. Aí eu fui ver minha carteira de trabalho. Eu fazia a mesma coisa quando eu tinha a mesma idade. Então, disso eu não sabia. É muito curioso. Pois é. Aí era 1 ano numa empresa lá de solda de termoplástico por ultrassom, um outro ano numa empresa de máquinas do setor de vestuário. Então, assim, ao mesmo tempo que tem esse aspecto geracional, tem um comportamento de faixa etária, independente da geração, que pode contribuir para essa coisa da rotatividade, né? Eu não sei se eu te enrolei ou te expliquei o que você perguntou, Larissa. Respondeu, até anotei aqui, né, que enquanto, considerando o meu repertório profissional, estava atribuindo muito ao tamanho da empresa, né, a idade da empresa, você mostrou uma outra ótica, que isso tem muito mais a ver com a natureza do negócio do que o tamanho, o faturamento da empresa, ou estruturação dos processos. Você trouxe um exemplo muito rico, assim, né, ramo automobilístico.
A gente tem empresas grandes, processos estruturados, tecnologia geralmente robusta, mas a gente tem uma alta rotatividade de funcionários, né? Então, algo que está muito mais a ver com a natureza do que qualquer outra coisa. Pois é, né? E assim, quando você vai... Desculpa, Mar, pode falar. Eu posso pegar esse parênteses? É só um gancho aqui. Que, assim, também não é verdade que empresas grandes necessariamente têm processos estruturados, viu, Larissa? Eu acho que... Como que se manifesta, né, a falta de estruturação de processos numa empresa grande? A forma mais comum e fácil da gente enxergar é justamente essa dificuldade de conexão entre pessoas e processos. Então, parece que o departamento de excelência operacional, de melhoria contínua, de gestão de processos, enfim, serve para fazer relatório só, né? Porque as pessoas elas pensam, eu ainda estou só aqui fazendo o meu trabalho do mesmo jeito faz anos, já dá para automatizar com inteligência artificial que isso e aquilo, e eu continuo aqui, né? Então, essa sensação de desconexão, porque a gente sabe que essas áreas trabalham muito, né? E elas têm, inclusive, pouca visibilidade por conta disso. E também, quando a gente está falando aí de empresas, sim, grandes, mas que valorizam menos os processos, ou porque é uma startup que recebeu um aporte de 40 bilhões de dólares e aí ele precisa gastar esse dinheiro porque o investidor deu, ele justificou e não vamos deixar dinheiro sobrando, né? Vamos usar. E aí é aquele banho de dinheiro mesmo. Seja por isso ou qualquer outra razão, a gente vê justamente numa etapa de prever o lançamento de novos produtos, novas frentes de negócio, enfim, de ampliações de negócio, sem considerar a sustentação dessa ampliação. Então eu lanço um novo produto, mas e depois? Como é que fica, né? Então, é isso. Eu acho que numa grande empresa existem vários perfis diferentes, eu coloquei aqui só alguns exemplos, mas são formas que a gente vê com bastante clareza aí nas empresas de grande porte, que a gente pensa, não, essas aí estão redondas, né? Mas, na verdade, não. Então, Matheus, achei legal essa parte que você falou sobre algumas empresas focam em... Você deu um exemplo aí com maestria de fazem o lançamento de produtos e não consideram a sustentação desses produtos, né, ou serviços. E pegando esse gancho, eu já atuei numa empresa, que não considerava a tríade PPT, isso é super compreensível, não é comum, né, as empresas focarem tanto nisso. Tríade PPT falando de processos, pessoas e tecnologia. Então, era uma empresa que focava muito em tecnologia, muitos produtos com IA, várias tecnologias robustas, né, tanto para os processos internos quanto para os clientes, mas a parte de pessoas. Ou seja, a gente criava produtos, mas a gente não envolvia as pessoas que iam executar ou usar aqueles produtos. E o segundo ponto, a gente lançava os produtos, mas não criava os processos de treinamento para garantir o uso daquelas ferramentas. E o que aconteceu? Várias ferramentas incríveis, mas as pessoas não utilizavam, as pessoas não viam valor naquilo que foi gerado. E quando a gente faz isso, a gente acaba criando um monstro, entre aspas, porque a gente está criando uma tecnologia que vai jogar contra o nosso favor. Porque vamos pensar numa equipe que não teve acesso à construção, as pessoas que vão utilizar não tiveram acesso, né, à construção daquele produto. O que elas vão usar? Como que a gente vai convencer a pessoa que aquele produto vai ser legal para a operação dela, né? Então, mais uma vez, a gente considerar a dimensão humana, considerar aí essa tríade de pessoas, processos e tecnologia. Porque não adianta eu lançar produtos incríveis no mercado e não considerar esses outros steps aí. E um outro ponto que eu achei interessante, ainda pegando esse gancho de empresas que lançam seus produtos e também não consideram a sustentabilidade, vamos supor, o lançamento de um produto novo, um aplicativo para um cliente, né? A gente precisa pegar os feedbacks desses clientes, a gente precisa entender se aquele produto está fazendo sentido, considerando a operação do cliente, né? Está dando falhas, precisa de melhoria, né? Ter uma equipe ali focada na manutenção, na sustentabilidade daquele aplicativo, considerando a vida do cliente. Então, gente, é toda uma cadeia, né? A gente precisa considerar esses aspectos em todas as etapas. É isso mesmo, né? Pré, durante o desenvolvimento e pós, né? Que é o uso, né? O design tem ferramentas muito legais para isso, viu, Larissa? Um dia
quiser, a gente pode conversar bastante sobre isso. Para finalizar, Larissa, eu estou falando para finalizar, nem sei se o Matheus ainda quer colocar mais alguma coisa, né? Mas, para finalizar, eu queria ponderar com você algo que é muito curioso, muito interessante e que, para ser bem sincero, tem sido um dos elementos diferenciais, sabe, dos entregáveis da Flux, né, quando a gente faz alguma intervenção, né, de design de processos nas empresas com que a gente trabalha. Eu chamo de cinto de utilidades, né? Então, todo profissional daqui da Flux tem o seu cinto de utilidades, ou seja, ele tem lá todas as ferramentas, né, nesse cinto, segundo a sua formação e segundo a função para a qual esse profissional veio para a Flux ou para um projeto, que ele traz, né, consigo, seja de formação ou de experiência, né? E esse cinto de utilidades, assim, ele contempla todas as ferramentas que a gente conhece, né? As ferramentas, seja da qualidade, sei lá, Six Sigma, né? Enfim, Lean, né? Os belts da vida, né? Green Belt, enfim, Black Belt. Ishikawa, sabe? Tudo aquilo lá, né? Que inclusive você trouxe, né? E muitas vezes a gente se depara com um caso, né? Em que você olha e você fala... aí você olha para o seu sim, aí você vê o caso, né? A demanda do teu cliente, e você fala, entende essa demanda, e no começo a gente meio que interpretava a demanda já tentando direcionar para uma ou um conjunto das ferramentas que a gente tinha no nosso cinto de utilidades, né? E aí a gente começou a perceber que, em alguns casos, não é que essas ferramentas não dão conta, elas dão conta e muito bem, né? Mas é que a demanda ela merecia talvez um outro olhar. E a gente passou a criar ferramentas, né? Então a gente criou uma ferramenta de captação, a gente trouxe o conceito de infográfico, né, para uma representação dos processos mais palatável, menos técnica, né, do que o BPMN, para poder dialogar com a área executiva da organização e não só com a área técnica. Eu queria ouvir de você, assim, primeiro, se faz sentido isso, né, da gente acrescentar módulos no nosso cinto de utilidades, né, criando ferramentas em função do que a gente sente e vê, né, no nosso cliente, se faz sentido isso. E segundo, se você já viveu alguma experiência de ter que mostrar para uma camada executiva da organização toda a complexidade do processo e ter que abrir um BPMN e os caras não olharem 10 segundos para a sua tela, porque eles não vão entender nada daquilo, enfim. Comenta isso aí para a gente, por favor. Tá, muito bom. Foi até eu fazia isso muito quando eu concluí a minha graduação. Eu fazia todo um trabalho de mapeamento, vários fluxos, várias ferramentas, né? O mercado tem muitas ferramentas aí à disposição. Às vezes a gente até se perde no que usar, como usar e quando usar. Né? Pois é. Mas, enfim, uma infinidade de ferramentas. E eu apresentava aquilo para um quadro de diretores, de gestores, que na minha cabeça fazia muito sentido, e para eles não. Ficava uma reunião cansativa, eles não prestavam atenção. O objetivo da reunião eu não conseguia completar. Então, foi voltando aquele olhar de você fazer melhorias aí nos seus próprios processos, né? Então, o que eu identifiquei? Eu não estava tendo uma comunicação clara, eu não estava conseguindo transmitir todo aquele trabalho que eu fiz de mapeamento. Mas é importante a gente mostrar, né? Onde a gente está, onde a gente estava, onde a gente quer chegar. Então, eu comecei a me fazer questionamentos e tentar adotar novas abordagens. Obviamente que eu não inventei a roda, mas também criei alguns infográficos aqui na empresa como forma de mostrar para um quadro de diretores, não a ferramenta de BPMN em si, naquele tanto de seta e quadradinhos, nem todo mundo gosta de ver isso, mas o que as pessoas querem saber? O que geralmente um quadro de diretores quer saber? Eles querem saber qualitativo e o principal, quantitativo, né? Quantos por cento de eficiência você vai aumentar ou aumentou? Quantos problemas você reduziu? Então, eu comecei a adotar isso e criar ferramentas com base nos contextos ali dos meus clientes. Então, uma apresentação de resultados mais enxuta,
mostrando todo o cenário, né, através de infográfico. Também criei uma ferramenta que eu chamo aqui, que é uma mancha de índice geral de problemas. Então, é um gráfico radar simples no Excel, mas eu consigo puxar o número de problemas de cada área para justificar, por exemplo, de começar pela área financeira e não pela área logística, porque é óbvio que eles vão questionar isso em algum momento, né? Eu acho muito importante a gente entender o contexto que a gente está e da gente criar ferramentas / abordagens para atuar ali conforme a demanda de cada cliente. Maravilha. Olha, eu quero dizer que o meu cafezinho aqui já virou um café da tarde. O Júlio, todo episódio é assim, viu, Larissa? Ele faz o café dele e eu não vejo ele dar uma bicada. Vocês me viram aqui, ó. Eu matei esse botijãozinho de café aqui inteiro. Muito bem. Legal. Poxa, que você vê que se a gente não para, a gente vai, né? Vai falando, porque assunto não falta, não é isso? Não, perfeito, né? Mas assim que é bom. Acho que mostra o conteúdo que a gente tem para passar para as pessoas. A proposta do episódio e do podcast como um todo é essa, né? Da gente compartilhar o que a gente sabe, para que as pessoas escutem isso, colaborem com isso também e tenham as suas próprias ideias. Então, acho que foi ótimo o papo. Bem, pessoal, então a gente chegando ao final, né, de mais esse cafezinho, né? Espero que a gente tenha conseguido gerar muitas epifanias entre todos e todas que estiveram com a gente esse tempo aqui. Eu tive o privilégio imenso, né, de promover um encontro entre o design e a engenharia, o design de produtos e serviços e a engenharia de produção. Claro que a Larissa tem algumas outras formações também, depois você vai lá no LinkedIn dela e vê, porque eu já fui e já vi. Mas, independente das nossas áreas de origem, né, as nossas experiências de vida e, sobretudo, olhar de futuro. Então, não por acaso, a gente convidou a Larissa para participar de um Epifânios, que, como vocês todos sabem, é para a gente um espaço bastante importante de reflexão e troca de ideias. Então, fica aqui o nosso agradecimento pela participação dela e dividir com a gente todo esse conhecimento, experiência, que talvez ela ache que é só um, mas com certeza teremos muitos outros por aí. Né, Larissa? Gente, muito obrigada pelo convite. Como eu falei, é uma honra estar aqui, estar aprendendo com vocês e contribuindo também com o meu repertório aí profissional. E como o Júlio disse, se eu pudesse, ficaria aqui horas e horas, porque é um assunto que eu gosto muito, né? Eu vivo muito o que eu faço, muito importante isso. Então, queria mais agradecer o convite. Perfeito. E Larissa, se eu quiser conversar com você, te seguir, aonde que eu consigo encontrar o que você produz nas redes? Tá bom, eu publico conteúdo em 2 redes, LinkedIn, então meu LinkedIn tá Larissa Santos, e tem o Instagram também, posto conteúdo dinâmico sobre processos de gestão, que é a.larissa.s.santos. Perfeito, perfeito. A gente também vai deixar o link das suas redes aqui na descrição. Enfim, aonde você estiver assistindo, se tiver uma barrinha ali com texto, clique em ver mais que você vai encontrar as redes da Larissa. Fica aqui a sugestão de seguir ela, o conteúdo é muito rico mesmo. E é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de todo mundo que acompanhou a gente. Espero que o cafezinho de vocês tenha sido tão bom quanto o nosso. E confesso que antes desse podcast começar, diferente do Júlio, que fez um expresso, eu passei uns 300 ml de café e fui tomando ao longo da conversa. Então, os meus cafezinhos estavam muito gostosos. E eu espero que o de vocês também. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, Larissa. Obrigado, Júlio.